Oi pessoal, continuando aquele estudo de Neemias, hoje nós vamos continuar lendo Neemias, capítulo 6, e vamos ler só o versículo 14, vou colocar aí na tela para você ver e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre ele. Aqui nós vemos uma estratégia de Neemias para se livrar do medo. Se lembra do medo que eu estava falando com vocês no Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, você vai entender o que eu estou falando. Neemias, você vê em toda a obra dele, toda a obra que ele estava fazendo, durante toda a obra o inimigo vinha tentando intimidar ele. Todo momento o inimigo vinha tentando intimidar eles. Eles não pararam de atazanar Neemias. E nós vemos constantemente esse homem indo aos pés de Deus e falar com Deus. Uma outra coisa importante, além de entregar os nossos medos, enquanto nós estamos elaborando o projeto que Deus mandou, aquilo que está no nosso coração, colocando esses medos aos pés de Deus, uma outra coisa muito importante que Neemias nos ensina é a termos muito discernimento, porque mais uma vez ele vai falar nesse versículo que pessoas que ele devia confiar, profetiza, pessoas que deviam ser usadas por Deus, estavam sendo usadas pelo inimigo para que ele parasse a obra. Irmãos, sobretudo, repito, temos que ter discernimento. Se até aqueles que foram usados, que deveriam ser usados por Deus, estavam sendo usados para parar a obra, imagina nos nossos dias, do jeito que o negócio está, se no nosso meio também não acontece esse tipo de coisa. Temos que ter discernimento, temos que pedir orientação e discernimento a Deus, tá? E colocarmos essas pessoas não naquele espírito de vingança, porque no Antigo Testamento você vê que o povo era olho com olho, dente por dente. Mas quando Cristo veio, nós sabemos que isso mudou, tá? Mas colocarmos essas pessoas na mão de Deus, a fim de pedirmos libertação na vida dessas pessoas. E em Provérbios, se eu não me engano, vai dizer: não te alegres quando o teu inimigo cair, para que Deus não tire a ira de sobre ele, sabe? Não tire a ira de sobre ele vendo que você está feliz, porque a intenção também do coração de Deus não é que eu nem é que você fiquemos pulando de felicidade. Deus fez a vontade dele. Olha lá, foi mexer comigo, sou vaso de Deus, se deu mal. Não, isso não é de Deus, tá? Deus não quer isso de nós. Deus quer sim que nós coloquemos os nossos inimigos nas mãos dele, para que ele venha fazer a vontade dele sobre essas vidas, sobre essas pessoas. Mas não é para você e nem para mim ficarmos alegres, contentes, porque Deus não quer criar filhos perversos. Ele só quer criar filhos que se protejam nele, que dependam dele. Então, se você está tendo oposição, não alegre com a queda do seu inimigo. Coloque nas mãos de Deus. E se você tem medo, se você tem tido medo nos projetos que você tem feito, tem executado, coloque esse medo nas mãos de Deus. Porque na tua mão eles não pode ficar nem na minha mão. Porque o medo faz a gente retroceder e andar para um caminho errado, que não é a vontade de Deus. O caminho de Deus é a ousadia, é a fé nele, nas coisas que não se podem ver acontecendo na nossa frente por causa da nossa fé nele. E não um medo, uma fé no inimigo, com as coisas que ele vai fazer, que disse que vai fazer, e etc e tal. Ok, irmãos? Espero ter edificado a vida dos irmãos. Tá? Não esquece de dar aquele joinha, de se inscrever no nosso canal, de entrar no nosso blog, no nosso Face. E nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenha edificado a vida dos irmãos.